Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Noite. Estamos aqui no nosso segundo encontro. No nosso primeiro encontro, a gente teve aquela resolução de questões, né? Eu tratei com vocês a respeito de algumas informações aqui. Eu vou até revisar um pouco sobre o que a gente falou, né? A importância dessa matéria, né? A gente vai resolver questões hoje novamente sobre a matéria de princípios institucionais, que é também chamada de legislação institucional. E naquele nosso primeiro encontro, eu expus aqui nesses quadrinhos aqui, nessa forma aqui de expor com quadrinhos, qual era o objetivo do nosso estudo, como é que ia ser o planejamento, né? E alguns instrumentos de estudo que eu utilizei quando eu estava estudando para a Defensoria Pública. E, para a gente não repetir aqui o que eu falei da vez passada, só fica a minha fala novamente. Quem quiser, me manda e-mail, tá? Pedindo os arquivos, mais informações, está aqui meu e-mail. No Twitter também, eu sempre estou no Twitter, todos os dias eu acesso um pouquinho. E o que vocês precisarem esclarecer alguma coisa com relação ao que foi dito, pode me mandar e-mail à vontade, tá? Que eu tenho o maior prazer para passar para vocês. Então, esse estudo da primeira fase é muito importante, é um estudo, como eu disse da outra vez, é um estudo que vai realmente traçar a diferença no seu trajeto rumo à aprovação, porque é o que chamam, é o funil, né? O grande funil. O concurso começa com milhares e vai para a segunda fase pouca gente. Então, essa primeira fase, a meu ver, é a fase mais difícil do concurso, inclusive, porque quando você passa dela, você já tem uma experiência de ler essas leis todas que vão te ajudar muito na segunda fase e na fase oral. A fase oral, apesar de ser uma fase muito tensa, porque afinal você está na fase oral e a gente não tem esse costume de falar tanto assim na faculdade. O direito no Brasil é muito mais escrito, né, do que falado. É diferente do que a gente vê nos filmes, etc. É óbvio que você também fala em audiência, mas na faculdade a gente não aprende muito a falar. E a prova oral cria um certo medo nesse sentido. Mas, a meu ver, é a mais fácil. É a menos difícil. Fácil não é. É menos difícil. A mais difícil é a primeira fase, porque você realmente tem que decorar lei. E aqui a gente vai tentar tornar esse estudo da primeira fase um pouco menos sacal, né? Vamos resolver questões juntos. No encontro anterior, a gente resolveu questões da prova de Minas Gerais, de 2019, e da prova de São Paulo, 2019. Também começamos a resolver algumas questões da prova do Distrito Federal. Resolvemos essas 3 questões aqui, 18, 19 e 20. Hoje a gente vai resolver mais algumas do Distrito Federal, algumas do Maranhão e algumas do Amazonas. Todas provas e uma do Rio Grande do Sul. Todas essas provas são recentes, de 2018, 2019 e 2020 ainda não tivemos, mas provas muito recentes e que vocês vão conferir mais uma vez como as questões se repetem, tá? Eu vou ficar de fone de ouvido, caso tenha algum problema, vocês me falam que eu tiro o fone para falar direto com o microfone do computador, sem o microfone do fone, tá? Então vamos lá, só retomando aqui o que a gente falou na aula passada, as últimas 3 questões foram essas 3, da Defensoria do Distrito Federal. Aplica-se à Defensoria Pública a regra constitucional que prevê remuneração por meio de subsídio em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Essa a gente resolveu, vimos que a resposta é C, a resposta está no artigo 39 da Constituição Federal. 19. Dados os princípios da indivisibilidade e da unidade, a manifestação do defensor público substituto se vincula à opinião inicialmente emitida pelo defensor substituído. Essa está errada. A gente falou sobre o princípio da indivisibilidade e, só retomando aqui, para quem não esteve no encontro anterior, quando a gente for resolver as questões, eu sempre prefiro resolver usando esse programinha aqui, ó,
que é o GNLNK, que você pode ir riscando na tela. Com isso, você já vai sublinhando o que você entende que está errado à medida que você vai lendo. Então, isso, numa prova de 100 questões, às vezes 200, ajuda muito na hora que você vai resolver as questões. Então, aqui, por exemplo, dados os princípios da indivisibilidade da unidade, a manifestação do defensor público substituto se vincula à opinião inicialmente emitida pelo defensor substituído. Então, assim, quando você verificar que tem alguma coisa que você achou estranha naquela frase, você achou estranho naquela frase, ou alguma palavra estranha, você já circula, você já sublinha. Na prova, você vai fazer isso no papel. Quando a gente está estudando em casa, geralmente a gente estuda por algum site, né? Ou então algum PDF. Então, eu sugiro que use esse marcadorzinho aqui, que vai ajudar muito. A última questão que a gente resolveu foi essa. A revogação de norma que assegura direitos fundamentais sociais sem a implementação de medidas alternativas que tenham a capacidade de compensar eventuais perdas já sedimentadas contraria o princípio da proibição do retrocesso social. Essa aqui também já vimos que está correta. Da mesma forma, quando a gente estiver resolvendo questões e a gente sentir que aquela questão está errada ou certa, vamos procurar marcar e não alterar mais, tá? É óbvio que em algum caso excepcionalíssimo, que você tenha certeza que está errado, aí você pode alterar. Mas, em regra, quando a gente marca, o nosso cérebro está fresco ali com aquela resposta. A primeira resposta que o cérebro puxa, geralmente é a correta, seja certa ou seja errada. Então, quando a gente marcar, vamos tentar manter durante a prova, né? E durante o estudo também, para a gente meio que fazer igual quando chegar na prova. Então, vamos começar aqui nessa questão 1, uma questão totalmente nova que não vimos no encontro anterior. A Corregedoria Geral da DPDF tem permissão legal para sugerir ao Defensor Público Geral o afastamento de defensor público submetido a processo administrativo disciplinar, se assim entender cabível. Que tal? Solta o microfone. Eu acho que é o Conselho Superior que tem essa incumbência, né? E você, Davi e Brena? Essa é aquela bem... Vamos ver a resposta aqui. Não sei. Não sei? Correto. Por que que essa aqui está correta? Seguinte. Em regra, vou afastar um pouquinho aqui. A corregedoria... Está aqui. Eu vou pôr aqui corregedoria como CG, tá? Corregedoria Geral. E o Conselho Superior eu vou pôr como CS, tá? CS, CG. Qual a diferença primordial nesses dois órgãos aqui? O corregedor, você sempre vai ter uma relação de investigação, fiscalização, fiscalização de atribuições funcionais, fiscalização de horário, relatórios, fiscalização de cumprimento de jornada. Toda essa parte vai ser com o corregedor geral. Então, quando tem algo relativo a afastamento do defensor, procedimento administrativo disciplinar, sempre vai estar ligado à corregedoria, porque é o corregedor geral que tem como objetivo essa parte investigativa, fiscalizatória do trabalho do defensor público. Então, por exemplo, nessa questão 1 aqui, o que poderia ter ocorrido? Determinado defensor público geral tinha uma audiência marcada para o dia 14 de setembro, que é hoje, e na ata de audiência consta lá que o defensor público faltou. Por que o defensor público faltou? Não apresentou nenhum motivo. Então, cabe ao corregedor geral, nesse caso, ir investigar. Ele vai notificar o defensor público, vai dar direito de ampla defesa para ele. Se a resposta for uma resposta condizente e for uma resposta que tem uma justificativa viável e legal, por alguma, sei lá, pegou fogo na casa de alguém, um acidente de carro, algumas coisas que possam configurar como força maior,
Ok, mas caso não haja uma resposta para isso, vai ser aberto um PAD, que é o Procedimento Administrativo Disciplinar. Esse PAD vai começar um verdadeiro processo entre a Defensoria Pública e o defensor público que faltou audiência, nesse caso do nosso exemplo. Então, nesse processo, o defensor público vai ter direito de ampla defesa, o defensor público vai poder expor as suas razões e, a partir daí, vai ter a conclusão. A conclusão vai dar em quê? Pode dar em uma censura, pode dar em uma advertência, pode dar em uma suspensão, pode dar em uma demissão, que é a sanção mais dura, mais severa. Então, tem até uma brincadeira naqueles memezinhos de Twitter, de WhatsApp, né? Que é evite a corregedoria. Evite a corregedoria. Ou seja, a corregedoria é aquele órgão que é necessário, óbvio, é importantíssimo, mas que você não quer estar atrelado o seu nome num PAD, num processo, porque isso aí fica na sua ficha funcional, né? Então, lembre-se, sempre que tiver algum item referente a afastamento do defensor, processo disciplinar, sanção disciplinar, o órgão responsável vai ser a corregedoria. Lembrando que a corregedoria geral jamais ela pode se imiscuir, ela jamais pode tratar sobre a independência funcional. Se você tiver uma tese de defesa no processo criminal, você acha que é para ir pela legítima defesa. Se o corregedor achar que não é legítima defesa, deve ser outra tese, isso não tem nada a ver com corregedoria, porque aí é uma questão de independência funcional. A corregedoria ela vai atuar nas questões disciplinares, regras administrativas disciplinares, que todas estão na lei específica de cada carreira, e a Lei Complementar 180 das normas gerais, né, que fala o seguinte: artigo 105. A Corregedoria Geral da Defensoria do Estado compete sugerir à Defesa Geral o afastamento do defensor público que esteja submetido à correição, sindicância ou processo administrativo disciplinar. Só mais um comentário a respeito. Isso aqui já caiu em prova também. Sindicância e processo administrativo disciplinar. A sindicância é uma fase preliminar, tá? Primeiro tem uma sindicância. Aqui. Depois da sindicância, caso se verifique que haja argumentos para o PAD, aí vai ter início ao PAD. O objetivo da sindicância para o defensor público, para o servidor público, é que pare por ali, né? Que não vá para o PAD. Parando por ali, a vida dele já está bem mais tranquila. Então, vamos lá. Professor, vamos lá. Nesse caso, ela apenas faz a sugestão, mas essa aplicação compete ao DPG. Isso aí. O afastamento. O DPG se vincula a isso ou não? Ele pode ou não acolher essa sugestão? Não, o DPG ele não fica totalmente vinculado. Ele não fica vinculado ao que for. Por exemplo, tem casos na prática que existe uma sugestão de demissão. Mas por ser a demissão uma sanção mais dura, aí a lei permite que não seja aplicada a demissão, óbvio, né? Sendo justificado, sendo fundamentado, mas não tem essa vinculação, não. Essa aplicação fica para o Conselho Superior ou fica para o DPG? Vai depender da lei estadual. Por exemplo, essa lei estadual aqui, a lei estadual do Rio Grande do Sul, eu até marquei uma questão sobre isso. A lei estadual do Rio Grande do Sul fala que a ouvidoria é um órgão de administração superior. Mas é uma exceção, porque a maioria das leis estaduais e a Lei Complementar 80 fala que a ouvidoria não é órgão da administração superior. Então, assim, vai ter lei que vai promover alguma diferença da Lei Complementar 80. É por isso que eu vou relembrar aqui o que a gente falou Quando vocês forem estudar a lei estadual de cada concurso, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer uma tabelinha, tipo essa tabelinha aqui que eu fiz na prova de São Paulo. Lei Complementar Estadual 988, prerrogativas. Então, como é que eu fiz? Aqui, nessa primeira linha, você vai pôr a Lei Complementar 80. E nessa de baixo, você vai pôr a Lei Complementar Estadual. E aí você vai colocando aqui, durante o seu estudo,
quais são os princípios, os objetivos, garantias, prerrogativas, quais são os órgãos. Por exemplo, aqui em São Paulo, ó, na Lei Complementar 80, os órgãos principais são órgãos de administração superior, de atuação, execução e auxiliar. Olha só como é que está na Lei de São Paulo. Administração superior, administração, ó, esse administração não tem na Lei Complementar 80. Execução mais atuação em São Paulo é uma coisa só. E 4 auxiliares. Ou seja, é bem diferente. Da mesma forma, quais são os órgãos da administração superior? Ó, aqui em cima. Na Lei Complementar 80 são esses. Já em São Paulo tem isso aqui, ó, primeiro sub, segundo sub. Então, nos meus estudos, eu percebi que isso aqui, você lendo isso aqui antes da prova, ou no dia da prova, quem sabe, de manhã, antes da prova, é muito bom, porque você vai ter fresco na memória todas essas diferenças aí, e cai bastante. Isso geralmente cai uma questão de prova, você relê antes e já acerta essa questão. Tá? Então, é sempre bom ver as diferenças nas leis estaduais. Cada uma tem as suas peculiaridades. Obrigado. Então, vamos lá. Questão 3. A atuação dos defensores públicos do Distrito Federal compreende a prevenção extrajudicial de litígios, bem como a prestação de consultoria ou orientação jurídica. E aí? Essa está correta, corretíssima. Correta. Isso aí. Artigo 134 da Constituição não faz nenhuma ressalva, né? É orientação jurídica integral. Então, sendo orientação jurídica integral, é extrajudicial. Deixa eu ver se eu acho que a Constituição está aqui. É extrajudicial e também posteriormente. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático a orientação jurídica, é a orientação jurídica integral, promoção dos direitos humanos e defesa em todos os graus dos direitos individuais e coletivos de forma integral. Então, aqui, ó. É isso aí. Questão 4. É permitida a edição de lei estadual definindo critérios para o atendimento de pessoas jurídicas pela Defensoria Pública. Atendimento de pessoas jurídicas. Correto. É o seguinte, a gente tem que lembrar aquela questão das competências, tá? Toda prova cai na questão de competência. Então, uma das coisas que sempre cai a respeito de competência é a competência concorrente. E qual é a pegadinha que cai da competência concorrente? A competência concorrente está no artigo 24, mas não fala de municípios. Então, sempre vai ter uma questãozinha lá falando compete concorrentemente aos estados, União e municípios. Não fala de municípios, fala só de estados e União. E no artigo 24, ó, vamos abrir aqui o artigo 24. No artigo 24, qual é o inciso? 13. Ó, assistência jurídica e defensoria pública. O que é que cai na prova? Cai dizendo que assistência jurídica e defensoria pública é competência privativa. Não é competência concorrente. Ó, até marquei aqui, ó. Artigo 24, compete à União, Estados e DF. Não fala em municípios, tá? Não fala em municípios. Vamos sempre lembrar disso, que essa questão pode cair numa prova de constitucional. Então, por que é permitida essa lei estadual? Porque existe essa possibilidade do Estado e da União concorrentemente tratar sobre defensoria pública. Isso não é invasão de competência da defensoria pública, porque não está falando da forma de atendimento. Vai ser simplesmente o critério de atendimento. Por exemplo, pessoa jurídica, a gente sabe que a pessoa jurídica não pode ser atendida pela defensoria pública com uma simples declaração de hipossuficiência, que é o que acontece com a pessoa física. A pessoa jurídica tem alguns critérios mais rígidos. Então, nesse caso, é possível haver uma edição de lei estadual definindo esses critérios. Tá? Então, lembrem da questão da concorrência. Ó. Artigo 22 é competência privativa. E outra dica importante aqui do artigo 22. Ó. Artigo 22 é competência privativa. Artigo 23 é competência comum. Qual é o bizu aqui para o artigo 23? Sempre vai ter um verbo. Ó. Zelar, cuidar, proteger. Todos os incisos começam com um verbo.
Então, se tiver um verbo, pode marcar lá que é competência concorrente, artigo 23. E o artigo 24, competência comum, artigo 23, competência comum. E o artigo 24, competência concorrente. Questão 5. A independência funcional da Defensoria Pública depende de lei, estabelecendo os limites da respectiva atuação. Eu acho que está errada, porque a independência funcional já está na Constituição, né? É isso aí, está erradíssima. A independência funcional é norma autoaplicável ou autoexecutável. Dispensa de norma posterior que a regulamente. Então, a justificativa é justamente essa. Não precisa de lei, não. É autoaplicável. Lembre-se disso. O artigo 134 todo é autoaplicável. Questão 6. Emenda constitucional que amplie a atuação da Defensoria Pública será considerada inconstitucional. A Defensoria integra o núcleo essencial à função jurisdicional do Estado, sendo vedada qualquer relação nas suas atribuições. Aqui tem duas coisas estranhas, né? Não pode diminuir, né? Aumentar pode. É isso aí. Primeira coisa estranha é quando a gente está fazendo a prova de defensoria, vamos sempre, se for para chutar, chuta uma que amplia. Chuta uma que dá mais poder para a defensoria. Claro, isso na hora de chutar. Aqui a gente não pode chutar porque é ser ou errada. Mas fiquem com isso, tá? Então, errada justamente por isso. A Defensoria Pública integra o conteúdo da cláusula pétrea, sim, mas a ampliação da atuação mediante emenda constitucional assegura a efetivação material da promoção da dignidade da pessoa humana, sendo compatível com os valores e princípios constitucionais. Ampliar pode, reduzir não. 7ª questão. Lei estadual que vincule a Defensoria Pública do Estado à secretaria desse mesmo Estado não contraria dispositivo constitucional, pois a vinculação não impede a independência funcional. É o contrário, né? É o contrário. Porque a Defensoria Pública não pode estar ligada como um simples órgão do Poder Executivo, como era antes. Se vocês pesquisarem na jurisprudência do STF, tem muitas decisões dessas, de 2012, 2013, 2014, ó, a data dessa aqui. Porque até essa época, 2012, ainda era comum a Defensoria Pública ser tratada como um mero órgão do governo. Na prática, tá, gente? Eu estou na Defensoria há um ano, muitas vezes a gente ainda é tratado como um mero órgão do governo. Mas cabe a gente, né, por educação de direitos, via palestras, principalmente expondo para a população o que é a Defensoria, o que faz, a sua autonomia. Aos poucos a Defensoria vai ficando mais conhecida. Mas isso aqui não é mais válido, não. Questão 8ª questão. A garantia da autonomia administrativa das defensorias públicas está estabelecida desde a promulgação da Constituição de 88. E aí? Essa pegou, professor. É administrativa. Eu sei que financeira, por exemplo, vem com a emenda em 2012. Agora a administrativa pegou. Essa ficou difícil. A gente vai falar aqui, eu sempre gosto de lembrar desse mnemônico aqui, ó. AFO, que é administrativa, né? Financeira e orçamentária. Então, quando a gente falar de uma, geralmente pode atrelar as outras, tá? Então, ó, foi a emenda constitucional 45 que deu autonomia à AFO. Eu falei financeira, desculpa. É administrativa, funcional e orçamentária, tá? Orçamentária e financeira são equivalentes. Então, como é que a gente vai lembrar disso? Que também é uma questão muito repetida. Falou de A, falou de F, O. Falou de F, falou de A e O. Falou de O, falou de A, F, O. Sempre vai estar esses três assuntos juntos. AFO, lembra disso. E em 2013, com a emenda constitucional 74, é que a DPU e a DPDF ganharam essa autonomia. Outra coisa que eu queria só passar aqui o olho com vocês é esse resumo aqui que eu achei na internet, achei muito, muito legal. É um resumo histórico, cronológico, tá? Depois me peçam, por favor. Eu não vou ler aqui de um por um, não, porque tá meio grande, pode ser chato. Mas aqui ele dá um resumo cronológico. 1897, por meio do decreto 2457 de 1897, o primeiro órgão público de assistência judiciária é criado na cidade do Rio de Janeiro. Olha só, tem muitas questões que falam que a Constituição de 34
foi a primeira Constituição a mencionar a palavra órgão, que seria a defensoria. E está correto. Constituição foi mesmo, mas não foi a primeira norma. Porque essa norma aqui, que é uma norma infralegal, já falava em órgão. Então, eu acho uma questão bem boa de pegadinha essa, né? Porque órgão é verdade, é a Constituição de 34. Mas esse decreto aqui já falava antes. Então, aí aqui ele fala da Constituição de 34, que foi uma Constituição que tirou direitos, né? A Constituição de 46, que voltou, tratou do tema assistência judiciária de novo. A Constituição de 67 concedeu assistência judiciária. A de 88, jurídica. Esse é a grande diferença. Lembrando sempre, né? Assistência judiciária é só nos autos. A assistência jurídica é geral. É consultoria, é informação, é prestação de qualquer orientação jurídica, assistência jurídica. A Lei Complementar 80 de 94 veio disciplinar o modelo público. Foi a partir de 94 que realmente começou a aumentar a quantidade de defensores no Brasil. A Emenda Constitucional de 45 de 2004, que foi que trouxe a autonomia AFO, né, que a gente acabou de falar. Em 2007, a lei permitiu a ação civil pública pela Defensoria. Lembrando, pessoal, que antes dessa lei de 2007, já havia muitas decisões judiciais de STE, STJ, permitindo que a Defensoria Pública ajuizasse a ação civil pública, tá? Então, não foi a partir da lei. A partir da lei ficou formalizado, mas já se permitia. A Lei Complementar 132 alterou mais ainda, dando mais direitos para a Defensoria Pública, a lei de 2009. A emenda de 2012 conferiu a mesma autonomia AFO para DF e a emenda de 2013, autonomia AFO para a União. E aqui a grande emenda constitucional, que modificou totalmente o artigo 134, tratou sobre o prazo de 8 anos para haver defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, priorizando regiões com maior adensamento populacional e exclusão social, que foi o que a gente acabou de falar antes de começar a entrar ao vivo, né? Essa priorização de maior adensamento e exclusão social. Então, depois, caso vocês não encontrem na internet, me peçam isso aqui e leiam isso aqui antes da prova também. Antes da prova, gente, não é para ler... Às vezes a gente fala assim, dá uma lidinha antes da prova, aí junta um monte de texto. Não, são poucas coisas, que não vai dar tempo. Antes da prova é tenso. Então, vamos lá. 9. A assistência jurídica do Estado aos que não tenham condições financeiras abrange as fases pré-processual, endoprocessual e pós-processual. Essa é uma repetição praticamente daquela de cima, né? Que falava da competência, a atuação compreende a prevenção extrajudicial, bem como a prestação de consultoria ou orientação jurídica. Isso aqui tudo é antes ou depois do processo. 10. A assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovem insuficiência de recursos está expressamente prevista e regulamentada no Brasil desde a promulgação da Constituição de 67. Qual é o erro aqui dessa? Assistência jurídica e judiciária. Né? Isso. Assistência jurídica 88. Por isso, gente, que a gente é sempre bom, eu gosto de repetir, às vezes sou chato repetindo a mesma coisa, mas vamos sempre lendo palavra por palavra e marcando o que a gente achar estranho. Porque numa prova, você passa disso aqui batido fácil, fácil, fácil. Então, é a previsão da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovam insuficiência de recursos, passou a constar na Constituição de 88. Na Constituição de 67, o artigo tal previa que seria concedida assistência judiciária. Outra pegadinha que pode acontecer aqui é porque a Constituição de 67 foi uma Constituição outorgada, né? Ou seja, não foi votada pela Assembleia Constituinte no período da ditadura, depois do golpe de 64. Então, você pode acabar se confundindo se tiver anunciado assim, devido à perda de direitos decorrente do golpe de 64 e tal, tirou-se a assistência judiciária da Constituição de 67. Não, não é verdade, porque apesar do golpe, manteve-se essa expressão. Então vamos lá, gente. A gente fez aqui essas questões do CESP, né, que são rápidas, né? CESP é bem mais rápido, porque é só uma afirmativa
E agora nós vamos passar para a prova da DPE do Maranhão. A DPE do Maranhão foi FCC, então já vai ser aquele estilo diferente, tá? Que para uns é melhor, para outros é pior. Eu prefiro FCC, porque você vai cortando os erros, né? Você vai cortando as que são absurdamente erradas. Então vamos lá. Primeira questão, quer dizer, questão 3 aqui da prova do Maranhão. A lotação de defensores públicos de forma proporcional para atender à efetiva demanda ocorrerá prioritariamente atendendo a regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, por previsão contida na... Olha só, olha o tipo de questão que a FCC faz. A gente já viu, né, hoje. Vamos aqui matando as questões por exclusão. Emenda Constitucional 41, nada a ver, né? Tem nada a ver com a gente. 90 também, porque é 80. Letra B, então? Letra B, né? Foi justamente a emenda mais recente, né? Vamos ver se é a letra B mesmo. Isso aí. Artigo 98. Eu vou só retomar aqui essa parte do artigo 98. A, B, C, D. Deixa eu baixar aqui para o artigo 98, só para mostrar para vocês novamente esse mnemônico aqui. Ó. O número de defensores públicos na unidade será proporcional à demanda e à população. São duas coisas diferentes, tá, pessoal? O número de defensores é quando já tem defensoria. Quando já tem defensoria, o número de defensores será proporcional a DP, demanda e população. Esse índice de exclusão e adensamento é para a lotação de onde não tem defensor. Tá? Então, aqui, Estado de São Paulo, já tem defensores. Qual será o número de defensores? Depende, vai depender da demanda e da população. Aqui é para lotação, é para começar. Aí vai depender da exclusão e do adensamento. Tá? Lembre-se sempre que DP em primeiro lugar. Defensoria Pública em primeiro lugar. Então, lembre-se que DP está no caput e aqui no parágrafo é a exclusão e adensamento. Vamos lá. Essa aqui é uma daquelas grandinhas que merece a gente ler com mais atenção ainda. 29. Deixa eu pôr aqui a tela toda. Tá muito pequeno? Tá, né? Tá bom? Então vamos tentar resolver ela aqui na tela toda. Na comarca de Nova Galha, tramita ação indenizatória ajuizada pelo senhor Mévio, representada pela Defensoria Pública em face do senhor Tício. Mévio versus Tício. Narra-se na inicial que Tício, político e rico empresário da região, conduzindo seu veículo importado, atropelou Mévio, enquanto este atravessava a rua sobre a faixa de pedestre. Considerando os danos sofridos e a notória capacidade econômica do demandado, Tício, o pedido de indenização é de 250 mil. No curso do processo, constatou-se que Tício buscava frustrar sua citação pessoal, o que motivou sua citação por hora certa. Citação por hora certa. Certificado o decurso do prazo para a resposta, foi proferida a decisão determinando a intimação de um dos defensores atuantes na comarca para que, se fosse o caso, atuasse como curador especial. Vamos lá. O Tício, em resumo, o Tício é ricaço e os autos foram para a defensoria para falar se a defensoria defendeu o Tício ou não. Curador especial, pessoal, vamos lembrar aqui. Curador especial é independente, primeira coisa, independentemente de hipossuficiência, tá? Sempre que vier curadoria especial, é uma função principal da Defensoria Pública que não tem a ver com hipossuficiência.
Então, a gente já pode cortar questões que digam que não vai ser atendido pela Defensoria Pública por não ser hipossuficiente. O juiz agiu de forma acertada ao determinar a intimação da Defensoria Pública no caso, uma vez que, sendo instituição autônoma, a seus membros compete a análise da hipossuficiência dos usuários. Está certo. Verdade. Devendo o defensor, ao ser intimado, informar que não atuará como curador especial. Isso aqui está errado, pois este não se enquadra na categoria de hipossuficiente. Entendeu? A primeira parte está ok. Realmente cabe à defensoria. O que não cabe aí? Não cabe ao juiz analisar o caso e dizer assim, aqui não cabe a atuação da Defensoria Pública. Não cabe ao juiz fazer isso. Nenhum juiz pode fazer isso. Cabe ao defensor público fazer. O juiz agiu de forma acertada ao determinar a intimação da Defensoria Pública no caso. Ok. Uma vez que, sendo instituição autônoma, a seus membros compete a análise da possibilidade de sua atuação. Ok. Devendo o defensor, ao ser intimado, informar que não poderá atuar como curador especial. Está errado. Pois a parte autora já é patrocinada por outro defensor, havendo em decorrência dos princípios da unidade e indivisibilidade impedimento legal expresso. Também não, né? Se tiver 2 defensores, não tem problema. Para que a Defensoria Pública patrocine no mesmo processo, ainda que por meio de defensores diversos, partes com interesses antagônicos. Lembrando, pessoal, que mesmo que a gente ache absurdo o item, vamos continuar lendo, tá? Porque pode dar algum problema. É sempre bom continuar lendo. Em que pese seja possível ao defensor público atuar pela parte demandada quando a parte autora é assistida por outro defensor, bem como atuar por pessoa com recursos econômicos, exercendo uma de suas funções atípicas, o órgão de execução, ao ser intimado, deverá, na defesa de sua independência funcional, deixar de atuar no caso concreto, uma vez que o demandado claramente não terá argumentos suficientes. Como assim? Para afastar a proteção do autor, atropelado sobre a faixa de pedestres, e assim não poderá se beneficiar da atuação da instituição, o que, se ocorresse, violaria seus objetivos institucionais. Esse item me lembrou uma aula que eu tive de um professor de processo penal, eu acho que foi Auri Lopes. Ele falou o seguinte: até quando tem a confissão, o que a gente escuta falar no processo penal? Se o réu confessou, a gente escuta isso no senso comum, né? Se confessou, não tem o que fazer. Já confessou, para que vai analisar a prova? Tem gente que fala que não precisa porque vai perder mais tempo, vai perder mais dinheiro. Mas, gente, a confissão é um meio de prova. A pessoa pode estar confessando por coagida para confessar, pode estar confessando porque quer proteger alguém, quer proteger sua mãe, quer proteger algum familiar, pode estar confessando porque quer ganhar algum dinheiro de alguém. São inúmeras hipóteses. Então, assim, a confissão é um meio de prova. Aqui é a mesma coisa. Uma vez que o demandado claramente não terá argumentos suficientes. Calma lá, como assim? Tudo bem, ele está em cima da faixa, mas tem várias coisas para você verificar. O horário, se a pessoa estava sendo coagida a correr, pode ser que o motorista estivesse sendo coagido a correr, pode ser que ele estivesse levando a mãe dele para o hospital, morrendo. Aí, nesse caso, ele poderia correr à vontade. Existem várias possibilidades de atuação, mesmo quando você acha que é claro, entre aspas, é óbvio que não há o que fazer. Nós, como defensores públicos, sempre teremos que fazer. Sempre a gente tem que analisar todos os fatos, todas as provas, nunca achar que está perdido, porque sempre tem alguma coisa para alegar. Letra D. Professor, vamos lá. Aí também fala de função, atribuição atípica. Na verdade, não é atribuição atípica, é atribuição típica, né? A defensoria exerce a curadoria especial. É verdade, bem lembrado, viu, Everton? Porque a atribuição atípica era antes da emenda constitucional 80, antes da modificação do CPC, né? Antigamente tinha uma divisão entre funções típicas e funções atípicas. As funções típicas se dizia que eram só as funções relacionadas à hipossuficiência econômica. Isso seria a função típica. E as outras funções, por exemplo, tutela coletiva, seria uma função atípica. Depois da Constituição, depois da emenda 80, esse debate caiu por terra. Porque, na verdade, o que está no artigo 134 deve ser considerado como função típica. Se está no artigo 134 a orientação jurídica integral, a defesa dos direitos humanos e a promoção da tutela coletiva, então tudo isso é função típica.
né? Não existe mais essa divisão. Foi muito bem lembrado, Everton. É bom falar isso na segunda fase. Então, vamos lá, letra D. Considerados a missão institucional da Defensoria Pública e os princípios da unidade, indivisibilidade e autonomia funcional, bem como as atribuições dos órgãos de execução da Defensoria Pública, previstas na Lei Complementar 80, o defensor público poderá atuar no caso com a ressalva de que sua atuação deverá se limitar ao exercício da defesa formal da parte, uma vez que necessária para o prosseguimento do processo, sendo-lhe vedado deduzir tese diretamente contrária às teses constantes da inicial, pois a Defensoria Pública deve atuar de forma estratégica na construção de jurisprudência favorável aos hipossuficientes. Olha só, mais uma questão que cria uma limitação, né? Ó, deverá se limitar ao exercício da defesa formal. Então, nesse caso aqui, a gente viu que a A e C estão completamente incorretas. Se a gente ficasse na dúvida entre D e E, era para marcar E, sem nem ler. Vamos ler, claro. Mas essa limitação aqui já tem grande probabilidade de a correta ser a E. Considerada a missão institucional da Defensoria Pública e os princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, bem como as atribuições dos órgãos de execução da Defensoria Pública previstas na Lei Complementar 80, o defensor público poderá atuar como curador especial no caso, ainda que para parte com patentes indícios de riqueza e de forma contrária à parte patrocinada por outro defensor público, podendo, inclusive, contrariar as teses da inicial, seja sobre questões de fato, seja sobre questões de direito. Então, gente, é o que a gente falou da outra vez, né? Sempre vamos procurar também a questão que está com a redação mais direitinha, tá? Você vê aqui que nessa redação aqui, não tem um deverá se limitar, não tem um não obstante, não tem um todavia. A redação está bem clara. E ela está em um formato de um texto direto. Geralmente, esse texto direto, quando vocês tiverem dúvida, marquem ele, porque geralmente vai ser o correto. Então, realmente, a resposta é a letra E. A função de curador especial é a hipótese atípica da defensoria, desvinculada da comprovação da pobreza pelo beneficiário. Olha só, esse fundamento aqui é controverso, né? Porque aquilo que a gente falou. E a maioria da doutrina, por exemplo, Franklin Roger entende que não é função atípica, curador especial, é função típica, por conta daquilo que a gente falou, que consta no artigo 134, orientação jurídica integral. Cuidado, porque isso ainda tem doutrina que fala que é função atípica e típica. Mas cabe a gente verificar isso e, numa prova de primeira fase, ter muito cuidado para marcar como a gente chama de menos errada. Se tiver uma questão dizendo o seguinte, existe na doutrina uma controvérsia, você pode marcar como correta, porque existe a controvérsia. Tá? Não é uma coisa absoluta. Então tem que ter muito cuidado. Isso é um argumento muito bom para a gente falar na segunda fase. Mas em primeira fase, a gente tem que ter cuidado como é que vai estar a redação. Vamos só ler aqui rapidinho esses incisos 16, quarto A e 5. Eu vou abrir aqui a lei, já está aberta. Artigo 4º, inciso 16. Exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei. E o quarto A. Quinto, né? Aqui. São direitos dos assistidos à Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos, a atuação de defensores públicos distintos quando verificada a existência de interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários e suas funções. Então, é totalmente normal e muito corriqueiro ter essa atuação de defensor público pelo autor e pelo réu. Não tem problema nenhum. 30. Sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira, olha aí, ó, autonomia AFO, novamente. Aqui ele falou financeira em vez de orçamentária, ó, mas na Constituição está orçamentária. Conferida à Defensoria, é correto afirmar que, letra A, devem ser preservadas pelo chefe do Poder Executivo, ainda que em tese seja admitida a vinculação da Defensoria à Secretaria de Governo. De novo, né? Secretaria está errado.
Compete à Defensoria Pública, independentemente da chancela de outro poder, a abertura de concurso público, a criação e o provimento dos cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. Tá boa essa, né? Segundo previsão da sua Lei Orgânica Nacional, a Defensoria Pública dos Estados é assegurada autonomia funcional, administrativa e iniciativa para a elaboração de sua proposta orçamentária, sendo, porém, pela mesma lei, expressamente vedada a participação na elaboração da LDO. Falso. Como é que funciona, pessoal? Só retomando aqui. O defensor público faz a sua proposta de lei e envia para o Poder Executivo, tá? O que o Poder Executivo vai fazer? Ele vai compilar. Compilar é juntar. Ele vai pegar a proposta da ADP, a proposta do MP e a proposta do TJ e vai compilar. Aqui, ó. Quando ele compilar os três juntos, aí ele vai mandar para o PL, é o Poder Legislativo. Então, sempre lembre que o Poder Executivo recebe primeiro e depois vai para o PL. Fazendo uma analogia, é o seguinte, o Poder Executivo vai mandar para o povo, né? O Poder Legislativo não é o povo, então o povo tem a última palavra. O Poder Executivo primeiro pega, compila e manda para o povo. Então, letra D de dado. A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária atendendo a seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na LDO, encaminhando diretamente ao PL. Errada. Uma vez que não se encontra subordinado ao Executivo. Olha só, que interessante essa questão. Essa partezinha final está correta, ó. Uma vez que não se encontra subordinada. Aí você fica tentado a marcar correta, né? Mas só por conta dessa frasezinha aqui, está errada, mas o final está correto. A Defensoria Pública do Estado encaminhará sua proposta orçamentária ao chefe do Executivo, que, apesar de não poder realizar a redução unilateral do orçamento proposto, quando tenha sido elaborado em obediência à LDO e enviado conforme as diretrizes constitucionais, poderá pleitear ao Poder Legislativo a redução eventualmente pretendida. Eu fiquei na dúvida entre a E e B. Vamos ver a B de novo. Compete à Defensoria Pública, independentemente da chancela de outro poder, a abertura de concurso. Oi. Vou dar um pitaco aí. Na questão, ele pergunta sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira. Eu acho que a B está mais ligada à autonomia, né? Vamos ver aqui. Eu vou reler a B, tá? Compete à Defensoria Pública, independentemente de chancela de outro poder, a abertura de concurso público, a criação e provimento dos cargos de suas carreiras e dos seus serviços auxiliares. Autonomia administrativa, financeira, funcional e orçamentária. Eu acho que as duas estão ligadas a isso, Everton, porque aqui também tem a ver com autonomia, ó. Autonomia orçamentária, ó, proposta orçamentária. Bom, eu acho que eu vou de E, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Independentemente da chancela de outro poder. Porque é o seguinte, realmente compete à Defensoria Pública a abertura do concurso público, mas é só dela? A criação de cargos depende só dela? Assim, a Defensoria Pública cria o cargo e fica criado? Ou precisa de uma lei? Ou precisa de outro poder atuando? Já a letra E, como a gente tinha falado, ela não tem um independentemente desse. Ela está com linguagem mais direta. A Defensoria do Estado encaminhará sua proposta orçamentária ao chefe do Executivo, que, apesar de não poder realizar a redução bilateral do orçamento proposto, quando tenha sido elaborado em obediência à LDO e enviado conforme as diretrizes, poderá pleitear o Poder Legislativo. Então, eu acho melhor chutar sinceramente, eu não lembro se é B ou E, mas eu acho melhor chutar porque tem esse independentemente aqui. Eu acho que a Defensoria Pública não pode, mesmo. A Defensoria Pública pode criar os seus cargos, mas não é independentemente. O cargo não vai surgir logo depois que o DPG der a canetada. Em resumo, é isso, na prática. O DPG vai dar a canetada, mas precisa do aval de outros órgãos também. Então, vamos ver aqui o que está
que está escrito aqui nessa AGI. Vamos ler a partir daqui, ó. Inconstitucionalidade da Lei Estadual da Paraíba, quanto à parte que fixou a dotação orçamentária da Defensoria, em razão da prévia redução unilateral perpetrada pelo governador, para fixar a seguinte tese. É inconstitucional a redução unilateral pelo Poder Executivo dos orçamentos propostos pelos outros poderes e por órgãos autônomos, como o Ministério Público e Defensoria Pública, na fase de consolidação do projeto de lei orçamentária, quando tenham sido elaborados em obediência à LDO e enviados conforme o artigo tal, cabendo apenas pleitear ao Poder Legislativo a redução da pretendida, visto que a fase de apreciação legislativa é o momento constitucionalmente correto para o debate das possíveis alterações. Então é isso aí, ele realmente pode, o Executivo pode pedir, o que ele não pode é reduzir. Certo? 31. Sobre os conceitos de gratuidade judiciária, assistência judiciária e assistência jurídica gratuita, considerando a evolução da tutela no Brasil, é correto afirmar que... Vamos só fazer uma divisãozinha aqui, clássica, entre assistência gratuidade judiciária, assistência judiciária, e assistência jurídica. Assistência judiciária e jurídica a gente já sabe, né? Judiciária é só no processo, jurídica é integral. E a gratuidade? A gratuidade de justiça é o que se chama muito de justiça gratuita. Simplesmente não, é algo muito importante, mas se trata especificamente de custas e despesas. Então, a gratuidade da justiça, ela vai ser dada, ela pode ser deferida, inclusive em causas em que um advogado particular atue. Porque pode muito bem a pessoa ter condições de contratar o advogado, mas não ter condições de pagar as custas do processo. Uma coisa não exclui a outra. Então, a gratuidade judiciária é apenas as custas e despesas. Sobre esses conceitos, vamos lá. Mais uma vez, hein, pessoal? Constituição de 34, de novo. Ela está em todas. A Constituição de 34 foi um marco na positivação da matéria, ao não somente prever em seu texto a assistência judiciária, como também preconizar a criação de órgãos especiais para esse fim. Acho que está boa essa, né? A Constituição de 37 foi a primeira Constituição a prever em seu texto a incumbência da União e dos Estados de prestar assistência jurídica. Não. Nem foi a primeira a falar de judiciária, muito menos jurídica. C. Em que pese já se encontrasse previsão da prestação da assistência judiciária aos necessitados nas Constituições de 34 e 37, a Carta de 67 foi a primeira a expressamente prever assistência jurídica. Não. 88. E a Constituição de 88 levou a tutela jurídica necessitada a um novo patamar, ao prever expressamente sua assistência jurídica integral e gratuita, independentemente da comprovação de suficiência de recurso. Ela não previu isso aqui não, né? Expressamente, independentemente da comprovação da suficiência, eu acho que isso aqui tá na lei. Não vai dar pra ver. E a Lei 1060 de 50, sobre o pretexto de tratar da gratuidade judiciária, acabou criando um verdadeiro sistema de assistência jurídica, devidamente institucionalizado, ao prever a existência das defensorias públicas, trazendo as suas normas gerais de organização. Não, né? Então, a nossa dúvida foi essa aqui e essa aqui. Mas essa aqui está mais correta, né? O que vocês acham? Essa aqui essa aqui está menos correta e essa aqui está mais correta. Essa aqui está errada, eu acho. Mas se for para chutar, eu acho que é melhor chutar a A. Porque essa aqui tem a impressão de que está em lei. É A mesmo. 34. Foi a primeira Constituição a assegurar expressamente como direito e garantia individual a assistência judiciária aos necessitados por meio de órgãos especiais. Vamos ver como é que está a previsão na Constituição de 88, da Defensoria Pública, da assistência jurídica. Eu acho que ela a Constituição de 88 fala em assistência jurídica, mas não fala de independentemente de comprovação, ela fala de necessitados, né? Ctrl L, assistência.
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Independentemente da comprovação de insuficiência de recursos. Então, está aqui o erro. Na verdade, essa parte aqui está errada. Porque é somente... Ó, deixa eu voltar aqui para a Constituição, rapidinho. Aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Quem fala sobre comprovação de insuficiência de recursos não é a Constituição. A Constituição diz expressamente que é só para quem comprovar a insuficiência de recursos. E aquela discussão sobre o que significa recurso, né? Hoje está definido já que esses recursos aqui não quer dizer somente recursos financeiros. Pode ser também aquela questão da vulnerabilidade organizacional, né? Que quem criou esse termo foi a professora Ada Pellegrini. Ou seja, consumidores, pessoas em situação de alguma violência doméstica, idosos, crianças. Essas pessoas também podem ser atendidas pela Defensoria Pública porque elas têm uma insuficiência de recursos, não financeiros, mas recursos de outras espécies que podem trazer a atuação da Defensoria Pública. Professor, então, mas aí... Vamos lá, ainda vou problematizar um pouquinho mais isso aí, porque tem mais um problema aí. No caso do Pacto de São José da Costa Rica, ainda que a pessoa tenha condição financeira, ele obriga o Estado a nomear um defensor. Depende. Eu digo principalmente na questão criminal, né? Não, na criminal sim. Na criminal, o pacto tem essa redação mais ampla, né? Como também na questão do trânsito em julgado. Eu vou só abrir aqui o pacto, porque você me lembrou uma coisa interessante. O pacto é de 69, né? Se eu não me engano, o pacto fala expressamente sentença definitiva, alguma coisa do tipo. Sentença. Aqui, ó. Não, aqui é a pena de morte. Sentença. Não é sentença, é decisão. O pacto fala em algum momento que o trânsito em julgado pode ser reduzido com relação ao que a Constituição Federal entende como trânsito em julgado. A Constituição Federal define claramente que o trânsito em julgado é após não haver mais nenhuma possibilidade de recurso. No Pacto de São José da Costa Rica, que eu não encontrei agora, mas eu vou achar depois, ele permite uma interpretação mais restritiva disso. Permite, ou seja, em outras palavras, o pacto permite que se entenda como trânsito em julgado após a segunda instância. Quem defende isso é o professor Caio Paiva. Ele já falou sobre isso. E, com relação ao que você falou, o pacto também, vamos encontrar aqui. Artigo 8º, lembrei. Esse artigo 8º também é um artigo que cai bastante. Na aula anterior a gente falou dele. Ó. Durante o processo, toda pessoa tem direito às seguintes garantias. Direito do acusado ser assistido gratuitamente por um tradutor, comunicação prévia, concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa, direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se com ele. Então, aqui, ó. Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo. Então, nesse caso aqui, o pacto está falando de direito irrenunciável de ser assistido por um defensor no caso de uma pessoa acusada de um delito, ó, tá vendo? O artigo, esse item 2 aqui fala especificamente de um acusado de um delito. Não é todo caso que a pessoa tem direito a um defensor, não. No caso civil, não. Porque está falando especificamente de acusado de um delito.
Beleza? É isso aí? Então, pessoal, estamos aqui na parte final, que é a parte da Defensoria do Amazonas. Já se passou uma hora, rapidinho, né? E aí a gente vai aqui para a reta final da Defensoria do Amazonas e essa questão aqui do Rio Grande do Sul, que eu também selecionei para falar com vocês, que era muito interessante. Então vamos lá, mais uma questão sobre Lei Complementar 80. Essa é a questão que eu falei no começo da aula, ó, que falava sobre a ouvidoria geral. Vamos ver o que ela diz. Segundo a Lei Complementar 80, a ouvidoria geral é órgão complementar dentro da estrutura da subdefensoria, da administração superior, de atuação junto aos movimentos sociais, de execução auxiliar. Olha só que complicada essa questão, né? Porque a gente vai ter que lembrar aquela estrutura da Lei Complementar 80 bem direitinho. Vamos ver se a gente volta aqui naquela tela que eu tinha mostrado no início. Então tá aqui, ó. Lembrem-se que essa parte de baixo é da Defensoria de São Paulo, tá? Então não vale para Amazonas, mas vale a parte de cima. Como é que funcionam os órgãos da Lei Complementar 80? Ó, órgãos de administração superior, atuação, execução e auxiliar. Então vamos fazer aqui o desenho só para facilitar o entendimento. Administração superior, atuação, execução e auxiliar. Atuação, execução e auxiliar. Aqui na Lei Complementar 80, ele quer saber. A ouvidoria é o quê? A ouvidoria está onde aqui? Essa é uma grande pegadinha, porque em muitas leis estaduais, a ouvidoria está aqui, ó. Foi o que eu falei para vocês. Em São Paulo mesmo, ela está aqui. Só que na Lei Complementar 80, ela está aqui, ó. É como se a Lei Complementar 80 desse, entre aspas, menos poder para a ouvidoria, porque ela chama de órgão auxiliar, né? Professor, agora eu fiquei com uma dúvida. Fala. Porque eu achei que no órgão de administração superior estaria o ouvidor geral e não a ouvidoria geral. Pois é, mas olha só, vamos ver aqui na lei. Ah, sim, você está falando do ouvidor geral. Sim, é verdade, é verdade. Porque eu acho é que na verdade. administração superior estaria o DPG, É o isso aí. subdefensor geral, o ouvidor geral, que aí não tem direito a voto, né? O ouvidor geral não teria direito a voto. E tem mais um. E aí, lá embaixo nos órgãos auxiliares, que estaria a ouvidoria geral. Mas na Lei Complementar 80 que você fala? Porque na Lei Complementar 80, o ouvidor geral não está aqui, ó. Você está vendo aqui? Na Lei Complementar 80 é DPG, SUB, Conselho Superior e Corregedoria. Ah, não, então eu devo ter visto em algum estado. Então eu Ah, é. Pois é como eu falei para vocês. É muito problemática essa falta de uniformidade da Lei Complementar 80 com as estaduais, principalmente em defensorias mais antigas, porque tem muita lei estadual anterior a 94, anterior a 2004, tem muitas. E aí é complicado. Qual é a dica que eu posso dar para vocês? Decorem da Lei Complementar 80 e no dia antes da prova, ponham aqui embaixo a da lei estadual. Essa vai ser a melhor saída. Tá? Então, vamos lá. A gente já viu aqui que na Lei Complementar 80, a ouvidoria geral é órgão auxiliar. A resposta é. E aqui no artigo 98 da Lei Complementar 80, ela fala quais são os órgãos da administração superior? DPG, SUB, Conselho Superior e Corregedoria. São esses 4. Órgão de atuação, as defensorias e os núcleos. Por que eu marquei isso aqui para falar com vocês? Porque é o seguinte, o que são essas defensorias aqui? As defensorias dentro da defensoria. Eu tinha essa dúvida antes e eu só matei essa dúvida na prática. O que é? É o seguinte, imagine que vocês vão atuar na primeira vara criminal. Everton, Davi e Brena. Como é que vocês vão dividir os processos na primeira vara criminal? Vocês vão dividir o seguinte,
O Everton vai ficar com os processos com final antes do hífen 0, 1, 2 e 3. O Davi 4, 5, 6 e a Brena 7, 8 e 9. O Everton vai ser da primeira defensoria criminal, o Davi da segunda defensoria criminal e a Brena da terceira defensoria criminal. Todas as 3 defensorias criminais estão vinculadas à primeira vara criminal. Entendeu? Então é isso que ele chama de órgão de atuação, as defensorias. E aí tem para todas as áreas. Tem defensoria, tem primeira defensoria criminal, primeira defensoria de família, segunda defensoria de órfãos e por aí vai. Fazenda, tá? As defensorias são organizadas assim. E os núcleos também. Qual a diferença das defensorias para os núcleos? Os núcleos, eles têm uma atuação específica em determinada área. O Everton, o Davi e a Brena, eles vão atuar geral na primeira vara. Geral. Tudo que estiver na primeira vara. Não tem esse negócio de matéria. Só que aí eles podem ser nomeados para atuar no núcleo de direitos humanos da defensoria, no núcleo de direito das mulheres, no núcleo de direito da infância e juventude. Aí você vai atuar só naquilo lá. Então, esses 2 são órgãos de atuação. E os órgãos de... O órgão de execução, aqui está trocado, né? O 4, 3. São o defensor público, a defensora pública. A diferença de atuação e execução é isso. Execução, para vocês lembrarem, lembre que a execução é uma coisa mais prática de executar. Quem é que está na prática ali executando? É o defensor público. Então, órgão de execução é o defensor público ou a defensora pública. E órgão de atuação é a defensoria ou o núcleo. E órgão auxiliar, a ouvidoria geral. Certo? Isso aqui é muito importante a gente aprender ou decorar da Lei Complementar 80, e depois vai vendo as peculiaridades de cada lei estadual. Tá beleza? Vamos lá. Com a promulgação da emenda 45, de novo, minha gente, autonomia AFO de novo. Vai sonhar com esse AFO. Com a promulgação da emenda 45, a Constituição passou a prever a autonomia AFO dentro dos limites estabelecidos na LDO. Aí ele quer saber, essa autonomia aqui em 45 foi para quem? DPU, DPE, DPE e DPDF, DPE e DF e União, ou apenas DPE e DPU? O que vocês acham? Eu acho que foi apenas estaduais, não foi? E aí foi da União e do É, Distrito Federal foram posteriores. isso aí. 69, né? E, se eu não me engano, 71, né? Então, ó, essa emenda constitucional 45 aqui, DPE. Essa daqui, DPU. 73, desculpe. DPU. Essa é DPDF. E essa 80 foi aquela da mudança total. Então, para a gente lembrar, primeira, quem teve primeiro essa autonomia AFO foram os estados. Lembra assim, os estados, em maioria, então, vieram primeiro. Depois que veio a DPU e a DPDF. Resposta B, apenas para as defensorias estaduais. Professor, eu vi até uma discussão que lá no inciso que Só fala. uma coisa, isso eu falei 73, mas é 74, tá? É a emenda 74, ó, que fala da União e do DF. E a 45 dos estados. Fala aí. Eu vi até um toque que, em aula que o professor falava que quando fala de PDF territórios, ficou só de PDF. O território ele tem que entrar lá junto com a União, né? Só tem que Isso aí. riscar ele lá do inciso 2 e colocar ele no inciso 1. Quem fala bem sobre isso aí é o professor Alexandre Cabral, do curso SEI, o curso do Caio Paiva. Eu já vi uma aula dele muito boa sobre isso, ele explicou direitinho. Inclusive, ele é defensor federal, né, da DPU, que atua no DF. Ele mora lá. Essa aqui também a gente já viu no encontro anterior. O modelo da assistência judiciária gratuita adotado pela Constituição denomina-se... Brena, você está muito caladinha. Resposta. Lembra dessa?
Vamos fazer juntos, então. Posso fazer? Acho que é. Ai, meu Deus. Acho que quer. Pela exclusão. O modelo de assistência judiciária é o pro bono? Você lembra como é que é o pro bono? Lembro. Esse é o modelo do Brasil? Não, não é o pro bono. Não governamental também não, né? Então sobram esses dois aqui. Qual a diferença deles dois? É o seguinte, esse Salaried Staff Model é o modelo público. É o modelo público. Ou seja, o defensor público ganha um salário, entre aspas, porque é subsídio, ganha um salário do governo, do Estado, para ser defensor público. Já o modelo Judicare é o modelo dos advogados dativos. Ou seja, o defensor público, o defensor dativo, não ganha um salário. Ele ganha por atuação. Então, a grande dica para a gente não errar isso aqui é lembrar isso aqui, ó. Essa palavra salário, que é bem parecida com o português. Lembrou disso aí? Lembrou que defensor público ganha subsídio, né? Que a gente chama de salário, mas é subsídio. E o Judicare não. O Judicare é a cada ato. E o misto? O misto é um sistema misto entre esses dois, que, olha só, na prática, no Brasil, na prática, é o misto. Por quê? Porque a gente sabe que não tem defensoria pública em todas as comarcas e há muita atuação de dativo. Mas ele pede aqui, ó, adotado pela Constituição Federal. A Constituição Federal determina que seja um modelo público. Então, nós vamos marcar o item B de bola. Isso aí. Só que fazendo uma breve passagem pelos modelos, ó, o pro bono é um modelo caritativo. Só lembrar, pro bono é o seguinte, você é advogado e você presta assistência por caridade, você que decide. Salaried staff, que é o modelo público, o Estado cria uma estrutura com dedicação exclusiva. Somos defensores públicos. Misto, existência do Judicare e do Salaried staff. E o Judicare são advogados privados remunerados pelo Estado. É o famoso dativo. Sempre lembrando que em estados que não têm defensoria pública em todas as comarcas, é possível fazer um convênio entre defensoria pública e OAB, né, para que seja suprida essa necessidade de defensores públicos. Esse convênio não pode ser obrigado, tá? Se cair na questão dizendo que é obrigatório, não é obrigatório. O que é obrigatório é ter defensor público. 37. Quando da edição da Lei Complementar 132, foi objeto de veto presidencial, previsão que... Essa aqui, eu confesso que eu achei a mais difícil. Eu não vi nenhuma questão dessa parecida ainda. Vamos fazendo aqui juntos. Quando foi editada a Lei 132, foi objeto de veto presidencial, previsão que... O que o presidente da República, em 2009, vetou? O que ele vetou? A. Permitir a recusa e renúncia à promoção à carreira. A gente vai fazer essa questão assim, ó. Nós vamos fazer a pergunta para nós mesmos. É possível? Se for possível, é porque está valendo. Então, não é a resposta. É possível, hoje, na Defensoria Pública, um defensor público recusar a sua própria promoção? Dizer assim, olha, você está sendo promovido, o defensor público vai lá e diz assim, olha, não quero ser promovido. Não quero, porque eu quero ficar aqui onde eu estou, não estou nem aí para essa questão de carreira. Não sei. É possível indicar como atribuição institucional da Defensoria Pública o patrocínio da ação penal privada e da subsidiária da pública? É possível? Isso, eu acho que está previsto na Lei Complementar 80. É possível que seja atribuição da Defensoria Pública o patrocínio de ação penal privada e subsidiária da pública. É possível que seja determinada a imediata ciência ao DPG sobre a decisão de não atuação institucional do membro da carreira? Existe isso na lei? Acho que sim. É possível que se permita
a convocação de audiências públicas para discussão de matérias relacionadas às funções institucionais, eu acho que sim também. É possível o atendimento interdisciplinar por meio de órgãos ou servidores do quadro de apoio? Eu acho que sim. Eu teria dúvida entre a D e a A. Mas eu tenho uma leve impressão de que audiências públicas está previsto na lei, sim. Até porque a audiência pública é um instrumento muito moderno. E essa lei aqui, de 2009, foi uma lei que modernizou muito a Defensoria Pública. Então, o que a audiência pública permite? Ela permite a participação popular, permite mais gente falando sobre aquele assunto, mais debate, mais discussão. Isso é muito moderno, então tem tudo a ver com essa lei de 2009, que é a lei da modernização. Já a renúncia à promoção, eu não lembro de ter lido isso, e eu acho que é um assunto que envolve não só a Defensoria Pública, mas não só você, defensor público, envolve a carreira, né? Ô, professor, eu até, da audiência pública, eu até lembrava, eu só não sabia se era possível discutir as funções institucionais. Isso que eu ficaria em dúvida por causa dessa questão, se é possível ou não discutir as funções institucionais. Né? Matérias relacionadas às funções institucionais. Mas quais são as funções institucionais? Eu acho que as funções institucionais são aquelas do artigo 4º, não? São funções institucionais, isso aí, ó. Então, eu acho que você entendeu como se fosse algo da carreira, né? Não é isso? Não sei se você entendeu isso. Porque, assim, as funções institucionais são muito amplas. Então, tipo assim, ó, imagina aí uma audiência pública para falar sobre habeas corpus coletivo, né? Aqui, ó, função institucional. Promover a mais ampla defesa dos direitos, instrumentos de defesa, são muitos assuntos. Ah, tá, seria sobre os temas ali relacionados, então. É. Aí eu entendi que tinha a ver com a carreira mesmo, com a atuação Pois da é, defensoria. foi isso que eu achei que você tinha entendido. Eu achei isso. Mas não, é para falar sobre, ó, foi objeto de veto presidencial previsão que permitia permitia convocação de audiências públicas para discutir matérias relacionadas às funções institucionais. Isso está valendo. Agora, deixa eu só ver aqui, onde é que tem escrito audiência pública na Lei 80. Aqui, ó. É justamente convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais. Sinceramente, eu também não lembrava dessa parte final. Mas eu lembrava da palavra que falava de audiência pública. Então, vamos lá ver a resposta aqui, ver se a gente acertou correto. Ó. Foi objeto de veto previsão que permitia a recusa à renúncia. Ou seja, se foi objeto de veto, é porque não está valendo, né? Às vezes, eu particularmente achei difícil esse enunciado, porque, tipo assim, foi objeto de veto, uma previsão, confunde um pouco. Quando tiver anunciado assim, que confunda vocês, aí a gente tenta criar novas palavras, entendeu? Por exemplo, é proibido, pode ou não pode? Aí você escreve na hora da prova assim, ó, pode. Aí você lê, A, pode. Não sei, B, pode? Pode. C, pode. Você vai ver que os 4 pode. B, C, D e E. Só não pode o A. Então é A. Só foi a única que faltou. Né? Às vezes, prova é chato que você não entende nem anunciado. Eu confesso que acontecia muito comigo. Então, vamos lá. Ó. Artigo 22, convocar audiências públicas. Artigo 4º, 8º. Se o defensor público entender ainda existir hipótese de atuação, dará imediata ciência ao DPG, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro defensor público para atuar. Isso, inclusive, é um direito do assistido, tá? Ele ser mandado para o DPG, para o DPG tratar sobre isso. 22. Convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às funções institucionais. 4. Prestar atendimento interdisciplinar por meio de órgãos ou de servidores de suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições. 38. Tá aqui a questão que eu falei para vocês no começo sobre o percentual. Vamos ter atenção aqui nessa questão, que ela também é bem complicadinha. Vamos lá. De acordo com o diagnóstico das defensorias públicas do país, divulgado pelo Ministério da Justiça em 2004. Olha só que edital, hein? Pedir diagnóstico das defensorias públicas.
Gente, essa questão me fez lembrar uma outra dica para antes da prova também. Não precisa ser um dia antes da prova. Para estudar, pega o edital e você vai lendo linha por linha o edital. Tipo assim, a semana antes da prova. O que tiver que você nunca viu falar na vida, você sublinha de verde e vai ler. Nesse edital aí, dessa prova, eu vi que tinha diagnóstico, estudo diagnóstico de defensoria. Tipo assim, é algo que você vai bater o olho e você vai dizer, nossa senhora, o que é isso? Nunca ouvi falar. Então, se você nunca ouviu falar, joga no Google, porque pelo menos você vai saber o básico do básico sobre aquele assunto. Você não vai bater o olho na questão da prova e vai dizer, minha nossa senhora, o que será isso? Nunca ouvi falar. Né? Você bota no Google e você vai para a prova com pelo menos alguma coisa na cabeça. Isso aqui estava no edital. Então vamos lá. De acordo com esse diagnóstico, no que diz respeito ao perfil da instituição, então vamos lá. A gente nunca leu esse diagnóstico, eu nunca li. Vamos tentar acertar mesmo assim. No que diz respeito, no que se refere ao perfil da Defensoria Pública, a média de idade das defensorias públicas é de 20 anos. Muito antiga, né? Essa média aqui. É como se as defensorias públicas fossem mais velhas, né? Eu acho muito. Com relação à universalidade do serviço prestado, considerando apenas os estados que instalaram a Defensoria Pública, a instituição somente atingiu 42% das comarcas existentes. A gente falou ali de 20 e de 30, né? Antes da aula. Vamos marcar aqui que está na dúvida. Com relação ao aporte orçamentário e remuneração dos membros, as defensorias instaladas são extremamente homogêneas. São Paulo não é extremamente homogêneo com Acre, Espírito Santo, Amapá. Não mesmo. São Paulo é bem mais estruturada. Com relação à universalidade do serviço prestado, o maior percentual de comarcas não atendidas está localizado nos estados com maior PIB. Eu acho que é o oposto, né? Mais PIB, mais rico. Então, mais PIB, mais comarcas. Eu acho que é o oposto. Com relação ao perfil da instituição, as ações cíveis e criminais ajuizadas ou respondidas pela Defensoria registram volumes bastante próximos, mantendo participação histórica na seara criminal. Eu acho que esse item aqui está parecido com esse, né? Ó? Porque como é que a Defensoria de São Paulo, que é um mundo, vai ter volume bastante próximo da Defensoria do Acre, que é diminuta, ou a do Espírito Santo também, que é diminuta frente a São Paulo. Então, eu acho que essas duas aqui estão erradas. Essa D também com certeza está errada, porque quanto maior o PIB, mais comarcas. Aí ficamos nessas duas aqui. E agora? A ou B? Eu ia nesse percentual. Também mais alto do que eu imaginava, mas eu ia no percentual. Você marcaria B ou marcaria A? B. A? B? Eu também marcaria B. Porque ó, a A tá mais para Rio de Janeiro, né? Exatamente. Que é 20 anos. Olha só, 2000, cara, não tinha Defensoria do Pará. Desculpa, do Paraná não tinha. Santa Catarina não tinha. A Defensoria de São Paulo é 2006, se eu não me engano, né? Também não tinha Defensoria de São Paulo. Ou seja, a média ser 20 anos é quase impossível. Vamos de B. Aê! Então, olha só. Com relação à universalidade do serviço prestado, considerando apenas os estados que instalaram, a instituição somente atingiu 42% das comarcas existentes. É até mais do que a gente pensava, né? Aqui, ó, eu estava esquecendo qual era o nome que estava escrito. É esse termo que está escrito no edital. Panorama da DP no Brasil. Você lê isso e, pô, o que será? Panorama da DP no Brasil? O que será isso, né? Aí você põe no Google lá para
ter um panorama e pelo menos saber do que se trata. Pessoal, e por último, eu acho que uma aula de mais de 1h30 fica muito cansativo. Então, eu procuro fechar na 1h30, já passando de 1h30, mas dá tempo de fazer essa questãozinha aqui, tá? Ela também é grande, eu acho que dá para a gente fazer na técnica aqui da exclusão. Essa é, do Rio Grande do Sul. A respeito das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, consoante a Lei 80, vamos lá. Vou reduzir um pouquinho para ver se cabe tudo. Vamos lá. São prerrogativas, né? Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. Ô, professor, mas inclusive quando necessário, na verdade não é uma regra, receber mediante entrega dos autos? O problema é porque está na lei isso aqui. Tá, inclusive quando necessário? Essa expressão aqui é super controversa, porque justamente o raciocínio é esse. Como assim? Inclusive quando necessário. Verdade. Eu já. Porque Porque para está mim na que é lei. certo. E É. aí tá inclusive quando necessário, parece que Isso aí não está é na lei. regra, parece que Parece que é como se fosse uma exceção, né? Mas o que a doutrina fala disso aí? Inclusive, quando necessário, é assim, receber quando o defensor público entender necessário, mediante autos com vista. Porque pode ser que o defensor público vá lá no... Hoje em dia não tem mais isso porque o processo é eletrônico. Mas no Espírito Santo, onde eu trabalho, os processos são físicos. Então, tem muitos casos mesmo que eu vou lá na vara, na secretaria, no cartório, e a moça lá fala, doutor, tem esse processo aqui, você pode dar a ciência? O que é ciência? Você vê lá, tem uma ciência de uma decisão. Às vezes uma decisão favorável. O seu réu foi liberado. Você pode dar ciência? Então, assim, eu não preciso que aquele processão com 10 volumes, essa, muito melhor do que isso, vá para o meu gabinete. Eu dou ciência. Entendeu? Então, esse, inclusive, quando for necessário, eu acho que é por conta desse período que os autos eram físicos. E, na verdade, ainda é físico, né, onde eu atuo. Muitos são físicos. Mas está na lei. Então, realmente, foi uma pegadinha boa. Item 2. Comunicar-se pessoal e reservadamente com seus assistidos, ainda quando estes se acharem presos ou detidos, salvo-se incomunicáveis. Salvo-se incomunicáveis. Uau! Falando de ditadura, né? Isso aqui eu acho que nem na ditadura era incomunicável. Tendo livre... Não, mas era. Na ditadura era. Tendo livre ingresso em estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento. Eu acho que o resto está tudo certo. Vamos fechar aqui a 2, né? Que aí a gente já fica com uma bela visão, com poucos itens. Não tem visão mais bela do que poucos itens. Tem só 2, aleluia, paraíso. 3. Ser ouvido como testemunha em qualquer processo ou procedimento, em dia, hora e local, previamente ajustados, com a autoridade competente. Eu acho que está correto também. Representar a parte em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exige poderes especiais. Também, né? Está correto? Quando no curso de investigação policial houver indício de prática de infração penal por membro da Defensoria Pública, a autoridade policial, civil ou militar comunicará imediatamente o fato ao Corregedor-Geral, que designará membro da Defensoria Pública para apurar. Olha só. Lembra que a gente falou que o Corregedor-Geral tem a ver com infração funcional? Aqui ele está falando de infração penal, né? Mas a gente pode pensar assim, ó. Infração penal é mais do que infração funcional. Em tese, também está relacionado. Mas não está. Não está. Infração penal, como corregedor geral,
tem muito trabalho já apurando as infrações funcionais. Se ele fosse se meter ainda em apurar a questão penal ou outros assuntos fora desse mundo dele aqui de infrações funcionais, ele não ia ter tempo para trabalhar com mais nada. Então, na verdade, a gente tem que lembrar que o corregedor-geral está ligado com infrações funcionais. Isso aqui é uma infração penal, que está fora do âmbito das infrações funcionais. Então, não é com ele, não. Então, ficou como? Ficou 1, 3 e 4, né? Alternativa C. Alternativa C. 3 e 4. Isso aí. Vamos só ler esse artigo aqui. 44, 1, 7, 11, 14. Esse artigo 4º, né, a gente viu que ele é o que mais cai, né? Se for estudar só um, leia só ele. Porque... Vamos lá. Qual foi o artigo? Inciso 1º, inciso 7º. onze, 14. Eu quero saber é disso aqui, ó. Inclusive quando necessário. Inclusive. Aqui. São prerrogativas dos membros da DPU. DPE é igual. Receber, inclusive quando necessário. Olha aqui, ó. Mediante entrega dos autos com vista e intimação pessoal em qualquer processo, grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se em dobro todos os casos. Então é isso. Apesar de ser estranho, é isso aí. Bom, pessoal, as questões que eu separei para a gente, para nós nos divertirmos aqui, são essas. Ficou mais uma vez a lição, né, de que as questões se repetem realmente, alguns artigos principalmente, e que a gente tem que treinar cada vez mais questões desse tipo, treinando essa técnica, entre aspas, e você testando sempre o item que está mais com a linguagem mais direta e sempre marcando a que está menos errado. Porque geralmente a gente vai ficar em dúvida entre duas. Dessas duas, a gente marca menos errada, que a chance de êxito é grande. Tá bom? Eu fico à disposição, por favor. O que precisarem, contem comigo, não só para esses assuntos da aula, outros assuntos, outras dúvidas. Certamente não saberei, mas teria o maior prazer em pesquisar e passar para vocês, que eu tenho o maior prazer em participar desse curso, como eu sempre falei. Vou sempre aceitar quando for convidado, tá bom? Um abração, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Valeu. professor.